Freitas, sou graduanda no curso de História da Unirio e faço parte do projeto de pesquisa da professora Anita Correia intitulado como Vidas em Perigo, Percepções sobre Desastres nos séculos XVIII e XIX. O meu projeto está intitulado como Patrimônio, Proteção e Risco, o Palácio da Praia Vermelha, que teve como principal objetivo analisar a questão do patrimônio histórico edificado e a necessidade da instauração de normativas voltadas para a segurança contra incêndio nesses locais, utilizando-se como estudo de caso, para demonstrar essa importância, um incêndio ocorrido na Capela de São Pedro de Alcântara, no Palácio Universitário, em 2011. Primeiramente, é necessário uma contextualização sobre a temática do patrimônio cultural e sobre o local que hoje abriga o Palácio Universitário, que anteriormente era o local onde surgiu o Hospício Pedro II no século XIX. O patrimônio cultural pode ser entendido como o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais, em que esse último é o foco desse projeto. Esses bens carregam registros referentes a épocas passadas e valores culturais, sendo esse um dos motivos principais para sua preservação. Essa proteção então ocorre como uma forma de preservar os suportes da memória referente ao passado, sendo de extrema importância que haja uma ligação afetiva de grande parte da população com o bem em questão para que ele seja patrimonializado. Isso se dá pois a verdadeira proteção de um bem tombado não é efetivamente garantida a longo prazo, sem que ela esteja afetivamente ligada ao público. No caso do Brasil, esse tema só ganha relevância com a criação do SPAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atualmente conhecido como IPHAN. Foi a primeira instituição de cunho federal com intuito de proteção ao patrimônio cultural brasileiro criado, o que deu origem a um longo processo de identificação dos bens a serem protegidos, ou seja, daqueles considerados de relevância nacional e representativos do ponto de vista das concepções de nação que marcaram esse período no Brasil. O SPAN começa a funcionar no ano de 1936, mas oficialmente só é criado a partir da promulgação da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, e que foi incorporada à estrutura do Ministério da Educação e Saúde. A regulamentação do ato de tombamento ocorre através do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, em que define como patrimônio histórico um conjunto dos bens móveis e imóveis cuja conservação é de interesse pelo seu vínculo com a história do Brasil. Dessa maneira, o Brasil agora possui uma lei responsável pelo cuidado e manutenção destes locais considerados como patrimônio histórico. Essa proteção é uma maneira de prolongar a vida útil desses bens de degradações ou de desastres naturais, ou não, como por exemplo o incêndio. Tanto no Brasil como no mundo todo, diversos locais históricos foram vítimas de incêndio, sendo grande maioria deles em dimensões catastróficas. A grande maioria dos incêndios em edificações, que são considerados edifícios históricos patrimonializados, ocorre devido à falta de um sistema de segurança contra incêndios e também devido ao material impróprio utilizado na construção do local, o que facilita a propagação do fogo. No Brasil, um exemplo e estudo de caso deste trabalho é o ocorrido na Capela São Pedro de Alcântara em 2011, que destruiu totalmente a capela oitocentista de arquitetura neoclássica. A capela, antes de fazer parte da UFRJ, era parte do antigo Hospício Pedro II, que fora construído nos anos de 1842 a 1852 na chácara do Vigário-Geral, na Praia Vermelha. O hospício tinha como provedor José Clemente Pereira e pertencia à Santa Casa da Misericórdia, tendo sido construído com o objetivo de tirar das ruas o que poderia causar desordem pública, além de ser considerado como uma obra de caridade. Deve ser entendido também que a construção do hospício possui uma missão de afirmação do valor cultural brasileiro e da política do Segundo Reinado, além de passar uma imagem para o exterior de que o Brasil encontrava-se em meio a um processo civilizatório, sendo assim um país moderno em meio aos trópicos. O projeto de construção então ocorre através do decreto de 18 de julho de 1841, tendo como arquitetos Domingos Monteiro, Joaquim Cândido Guilobel e José Maria Recinto Rebelo. O estilo seguido foi o greco-romano, fazendo do prédio um dos mais representativos da arquitetura neoclássica no Brasil. O hospício funciona até 1944 e, após a sua inativação, há a preocupação do que fazer com o prédio, sendo escolhido o reaproveitamento do mesmo. O prédio então é doado à Universidade do Brasil em 1948, a atual UFRJ, e tombado em 11 de julho de 1977 pelo IPHAN número 438, livro histórico, folha 72. O prédio passou por várias obras de reabilitação durante esses anos, tendo durante o ano de 2021 passado por um novo processo de restauração, tanto do edifício quanto da capela, que acarretou no incêndio. O incêndio, então, destruiu a capela por completo, tendo começado no telhado,
devido ao uso de um maçarico a gás por um funcionário da empresa que cuidava da reforma. Esse caso foi importante de ser analisado, pois mostra como no Brasil não existem normativas mais específicas para o cuidado desses edifícios e também como não há sistema de segurança contra incêndio nesses locais. É necessário, então, estudos que sejam capazes de identificar a natureza dos riscos que esses prédios correm através de uma identificação que deverá ser feita por órgãos responsáveis de segurança pública de cada estado. As implementações dos projetos de segurança devem ser feitas e pensadas de acordo com a especificidade de cada prédio histórico, pensando na sua arquitetura, e não sendo algo geral para todos os prédios, já que esses prédios, por serem mais antigos, foram construídos sem uma preocupação caso ocorressem tais problemas. A segurança contra os incêndios é definida como uma série de medidas e recursos externos e internos à edificação, com o propósito de buscar a melhor forma de garantir a proteção contra o fogo, de forma que cause o menor impacto possível à arquitetura original e à história do ambiente. Entender a importância da segurança contra incêndios está ligado ao propósito de conservação desses bens culturais, como forma de garantir uma longevidade dos bens para gerações futuras, alinhada com métodos de manutenção e proteção a esses bens. Esse tema, então, que também foi tema de estudo da minha monografia, ainda não é muito discutido no Brasil, apesar da sua importância e relevância, sendo então encontrado poucas medidas presentes nos edifícios para a contenção desses ocorridos, como é perceptível pela grande ocorrência de incêndios ainda no Brasil em pleno século XIX. Obrigada.